Gente, eu vou começar a técnica de observação. A minha escolha, né? A Adriana deixou livre as escolhas das técnicas. Eu escolhi entrevista e observação porque entrevista eu considero a mãe das técnicas qualitativas. Eu acho que todas as outras derivam da entrevista, da lógica da entrevista. E observação, ela é uma técnica menosprezada, certo? Porque todo mundo acha que sabe observar, assim como todo mundo acha que sabe fazer entrevista. Como elas são muito cotidianas e a gente fala e observa o tempo inteiro, a gente acha que a gente sabe fazer isso para coleta de dados. Então, a entrevista a gente viu que tem algumas dificuldades, alguns problemas, alguns critérios que a gente precisa adotar. E observação, ela também nos engana em determinados aspectos. Então, eu acho que é importante a gente colocar o que é observação como coleta de dados. A gente é muito xereta, a gente observa muitas das coisas, mas, às vezes, como coleta de dados, a gente não é tão bom assim, não. Certo? Então, observação é uma prática que busca o conhecimento científico desde a Grécia Antiga. Quando a gente pensa, né, na antiguidade, o que eles tinham, né, o que se tinha, era observação. Né? Toda a nossa base de conhecimento ela foi feita através de observação. Né? Desde a época, eu botei desde a Grécia Antiga, mas não sistematizado, eu acho que desde que o mundo é mundo, se observa. Né? O homem da caverna, ele, quando via um animal mais bravo, ele sabia que ele tinha que andar para trás, ele sabia como é que ele caçava, tal, por observação. Ele olhando um animal maior, um predador, comendo um animal pequeno, ele via onde que tinha que bater, onde que tinha que matar aquele animalzinho. E aí ele usava aquela técnica para buscar alimento. Então, sempre, né, se utilizou a observação como uma forma de trazer conhecimento, certo? Atualmente, se vem utilizando, quer dizer, quando eu falo atualmente, talvez não tão atualmente, mas tranquilamente da segunda metade do século passado, ou até do início do século passado, para cá, tem se utilizado a observação como uma forma de se ter informação bem mais sistematizada. Né? Se a gente for pensar lá, Freud, ou antes dele, né? A gente vai ver que o estudo das histéricas e tudo mais foi tudo feito por observação, a princípio, e depois se trabalhou mais aquele dado. A observação ela é uma técnica do aqui e agora. Embora, às vezes, a gente tem esse aqui e agora, por isso que eu coloquei entre aspas, de uma forma, quando eu observo um vídeo, eu tenho esse aqui e agora no vídeo, mas eu estou olhando aquele momento que aconteceu, certo? Eu posso não estar no aqui e agora real, mas eu estou no aqui e agora do acontecimento. Então, toda observação ela é na hora do acontecimento, do fato do acontecimento, daquele momento. Então, observar é aplicar os sentidos a fim de obter um determinado conhecimento, claro, e preciso sobre algum aspecto da realidade. O que eu estou falando isso aí? Que eu preciso olhar, quando eu vou fazer uma coleta de dados por observação, eu preciso olhar aquele objeto, né, que eu estou observando, tentando extrair daquele objeto o que me interessa para a minha pesquisa. Tá? Então, capaz de construir elementos para analisar o significado da ação humana
e não apenas descrever. Às vezes, a gente, quando começa a observação, a gente tem a sensação que a gente precisa descrever o comportamento. Só que quando a gente está observando, a gente vai além dessa mera coisa de descrever o conhecimento, o que está sendo visto. Um bom exemplo, né, ou um exemplo da gente pensar a observação, eu quero ver como eu moro em Brasília, certo? Brasília respeita muito as faixas de pedestre. Então, eu quero observar como as pessoas utilizam, né, o nível de segurança das pessoas, como é que as pessoas se comportam, tanto os veículos, né, as pessoas que estão dirigindo os veículos, quanto os transeuntes numa faixa de pedestre. Eu vou ficar próximo de uma faixa de pedestre, mas eu tenho que saber o que eu quero olhar. Eu vou olhar os transeuntes, eu vou olhar os carros, eu vou olhar as duas coisas, vou olhar a interação. Então, eu preciso pensar o que eu quero observar para realmente eu conseguir observar aquilo dali, certo? Eu vou entrar também mais à frente nos critérios para observação, mas isso aí é um ponto, né, da gente começar a pensar. Então, eu vou ter que mexer olhando aquilo dali e coletando aquele dado. Como eu estou observando, se eu paro numa faixa de pedestre e fico filmando, vai mudar um pouco o comportamento das pessoas. Aquela pessoa que vai atravessar vai ver o que eu estou filmando, não vai atravessar aquela hora porque ela não quer ser filmada, certo? Isso daí é. Então, tem hora que o filme, embora seja a melhor forma de eu trabalhar aquele dado, às vezes ele não é possível. E, em grande parte das coisas que eu observo, ele não é possível, porque ele vai interferir naquele processo. Quando eu falo de intervenção, talvez eu venha no primeiro aspecto, né, do que é uma observação, tipos de observação. Então, a observação livre é aquela observação eu estou olhando sem nenhum critério ou com critérios bem amplos e estou observando uma sala de aula. Digamos que eu queira fazer uma observação, eu sou psicóloga educacional e eu estou querendo ver o comportamento de alunos em sala de aula, de alunos em sala de aula. Então, eu posso partir de uma observação livre. Eu vou primeiro observar as salas de aula para ver como que aquilo dali, o que aquela sala de aula que o professor está dizendo que está muito tensa, está muito irrequieta, que são muito indisciplinados ou que são muito disciplinados, que não participam, eu vou observar de uma maneira geral. A partir dessa minha observação livre, é que eu posso fazer, talvez, um roteiro de observação do que é importante. Então, às vezes, a observação livre ela é útil para pautar a nossa observação, certo? Existe a observação não participante. Essa observação não participante, ela é muito difícil, porque o fato de eu estar em determinado local eu já causo ou eu já provoco um determinado tipo de comportamento. Se eu paro no meio de uma estação de trem e fico parada ali naquele ponto, olhando para as pessoas, mesmo que olhando numa direção só, olhando para o guichê, que eu quero saber como é que as pessoas compram, ou olhando para a roleta para saber como é que as pessoas passam pela roleta. Tá? No início, eu não vou causar nenhum problema, porque as pessoas vão achar que eu estou ali esperando alguém. Então. Se eu fico parada ali mais de 5 minutos, eu vou começar a incomodar pessoas, as pessoas estão olhando, cada ali está parada ali. Será que é um assaltante? Hoje em dia a gente tem essa preocupação de assaltante, né? Será que é um tarado? Será que é, sei lá, um policial?
disfarçado? Será que vai ter alguma ação da polícia aí e vai ter tiro? Então, não vou pegar esse negócio agora, não vou pegar o trem agora, vou pegar na outra estação. Quer dizer, eu vou causar um determinado tipo de reação. Então, a observação não participante, ela é muito difícil, muito difícil. Ela ocorre, às vezes, através de um vidro duplo, vidro de espelho, né? Mas, assim mesmo, acontecem algum tipo de interferência. Eu trabalhava, na época que eu estava na UNB, eu já sou aposentada da UNB, na época que eu trabalhava na UNB, eu tinha grupos de orientação para o trabalho com adolescentes. E eu dava estágio em orientação para o trabalho. Então, as salas que eu trabalhava, o grupo tinha espelho. E tinha um grupo, por uma questão de horário e tal, que eu trabalhava com estagiário, mas que não tinha ninguém assistindo. E tinha um participante desse grupo que todo dia ele chegava e falava: eu sei que atrás desse espelho tem alguém observando. Aí ele chegava, dava tchauzinho para a pessoa que estava observando, que não tinha ninguém, e na hora que ele saía, ele dava tchauzinho para a pessoa que estava observando, que não tinha ninguém. Então, por mais que eu falasse que não tinha ninguém observando, ele achava que tinha. Então, mesmo a situação do não participante atrás do espelho, ele causa determinado tipo de controle, né, ou de referência naquilo que está sendo observado. Então, a observação mais comum é a observação participante. É a mais utilizada, e porque ela eu parto do princípio que eu vou causar algum tipo de interferência e trabalho esse tipo de interferência. Então, aquela sala de aula que eu observei lá no início, se eu volto para observar, a minha observação vai ser participante, eu vou estar lá. Agora, o efeito participante ele vai acontecer quando eu estou na sala de aula por sei lá, uma meia hora, certo? Depois, os alunos vão estar no ritmo deles e não vai mais prestar atenção em mim. Ou, depois do segundo dia que eu estou observando, eu já viro uma cadeira da sala de aula, eu já viro um item da sala de aula e aquela interferência vai ser menor. Mas eu tenho que reconhecer que eu causo uma certa interferência, certo? Essa situação ideal que eu não cause interferência nenhuma, ela é muito extrema, tá? Então, a observação não participante, a observação participante, é até que ponto eu preciso tornar esse componente ativo a ser observado. Eu preciso tomar conhecimento disso, tá? Mas eu não preciso considerar esse fato como um problema, certo? Eu preciso reconhecer que ele causa interferência, mas que isso daí tende a diminuir, tá? A gente vai ver algumas coisas que facilitam essa diminuição dessa minha interferência no participante. E um dos grandes problemas da observação é o consentimento, certo? Se eu peço consentimento para observar antes de começar a observar, eu vou interferir muito naquele fato, certo? Se eu peço autorização depois, existe um questionamento ético. Normalmente, a gente pede depois, tá? A gente vai pedir antes, quando a gente fala assim, por exemplo, em colégio ou na organização, a gente pede autorização geral do grupo, vai ter observação na sala de aula, a gente manda isso para os pais dos alunos, os pais dos alunos autorizam, e você observa, tá? Mas não eu não posso dizer que vai observar dia 3, no dia 4, no dia 5 de novembro, porque, senão,
aquele dia as pessoas vão mais arrumadas, se pintam direitinho, se vestem melhor, controlam a raiva ou a não raiva, vão ser a turma quietinha para poder aparecer bonito na observação. Então, a observação, a priori, a gente não pega essa autorização antes. A gente não avisa aonde, quando vai observar. A pesquisa etnográfica, né, ela é o extremo da observação participativa. Por quê? Eu estou dentro do processo, eu faço parte do processo. Inclusive, as pesquisas etnográficas, elas fazem o ritual, né, de iniciação, ou o ritual do início da observação. É quando o grupo passa a te tratar como igual. Então, ela tem vantagens, isso daí tem vantagens, e ela tem desvantagens. A pesquisa etnográfica é muito pouco utilizada em psicologia, ela é mais utilizada em sociologia. E eu não vou entrar na pesquisa etnográfica, porque eu não sou um expert em pesquisa etnográfica. Eu tenho críticas, acho importante determinados casos, mas eu tenho certas restrições com a pesquisa etnográfica, justamente por causa dessa interferência grande, ou dessa participação, você se torna um objeto da própria observação. Tá? Então, a pesquisa etnográfica ela vai além da observação, ela é marcada pela participação extensiva. A estratégia da pesquisa é bem mais flexível, você é um igual, permite vários tipos ou vários métodos de observação, concentra na redação e na descrição da experiência daquele campo, e os métodos de coleta são tratados como secundários. Tudo bem, né? Então, como observação, ela é um processo complexo, embora pareça que é fácil, a gente tem que definir o objeto muito bem. E antes de definir o objeto, eu preciso pensar, essa é a melhor técnica de eu conseguir dados sobre o meu objeto? Se eu quero analisar como é respeitado o assento de idoso nos ônibus do Rio de Janeiro, eu preciso andar de ônibus para poder ver se são respeitados. Porque se eu pergunto, faço entrevistas com usuários do ônibus, a grande probabilidade é deles falarem que respeitam. Por quê? Existe aí uma desejabilidade social que é respeitar as normas, né? E como o assento de idoso é uma norma, é uma disposição legal, eu vou dizer que eu respeito. Agora, se eu observo, pode ser que eu não perceba isso. Então, eu posso até fazer uma entrevista, uma pesquisa casada, uma entrevista para perguntar, para ver como que as pessoas se percebem, né? Respeitando ou não os assentos de idoso, e uma observação para ver se aquilo dali realmente acontece na prática. Então, eu vou ter que ficar pegando ônibus de várias linhas, de vários horários, para saber como que é respeitado isso. E sentar num local onde que eu possa ter visibilidade daquele assento. Agora, tem coisas incertas? Tem. Tem muita gente que é idosa que não aparenta a idade que tem, certo? Então, estaria ali sentado. Então, eu preciso ter uma margem do que eu vou considerar desrespeito, certo? Porque eu posso estar somando alguém que é muito conservado, mas que é um idoso. Tá ok? Então, eu preciso definir meu objeto muito bem, eu ter clareza se aquela é a forma melhor de eu ter acesso àquela observação, aquele dado que eu quero para o meu objeto de pesquisa, ou se eu tenho uma outra forma de
de coletar aquele dado para o meu objeto de pesquisa. E definir muito bem esse objeto. Quando eu falo definir muito bem, é muito bem mesmo, certo? Porque eu preciso construir um plano de observação. O que eu vou observar? Quando eu estou fazendo uma observação na rua, o que acontece na rua é muita coisa, certo? Então, eu preciso saber o que eu vou observar, o que realmente eu estou querendo ver, o que eu vou buscar ali, certo? O que eu estou interessada em olhar. Porque senão eu vou me distrair com um passarinho, com alguém que tropeçou do lado da faixa de pedestre, que não tem nada a ver com isso, com a paquera de 2 carros que estão ali. Sei lá, você tem 500.000 coisas para se distrair. Então, eu preciso estar com o meu objeto bem claro de como eu vou observar. O contexto que isso vai acontecer, né? O foco da minha observação e a unidade significativa. Se eu vou observar grupos, são pessoas, lugares, como é que eu vou fazer isso? Outra coisa que eu preciso levar em consideração quando eu estou fazendo essa construção do meu plano é a acessibilidade, as questões éticas, as questões de sigilo e também se eu preciso pedir autorização para alguém. Eu tive quando eu dava aula de técnicas qualitativas, eu pedia para os alunos, cada um ia fazer uma prática, né? Todos iam fazer uma prática de cada técnica que a gente estava olhando. E uma vez, uma pessoa que fez a prática de observação, ele resolveu observar o comportamento das pessoas na sala de espera do aeroporto, né? Então, ele ficou observando. E ele ficou umas 3 horas observando ali, e alguém, né, observou, né, o nosso observador e foi reclamar, foi falar com a polícia. E aí a polícia do aeroporto foi lá perguntar o que ele estava fazendo, por que ele estava ali, o que ele estava querendo, porque ele já estava ali há 3 horas olhando as pessoas e não chegava ninguém e tal. Foi checar a informação. Então, é importante também que a gente tenha ou um crachá, ou o termo de consentimento da observação, uma descrição do projeto à mão, para quando acontecer isso, você poder mostrar, olha, eu não estou aqui assaltando ninguém, não estou aqui fazendo nada disso, mas eu estou observando, e aqui ó, o documento que me autoriza a fazer isso, o Conselho de Ética, né, que autorizou a pesquisa, você tem isso, para, no caso de vir alguém perguntar o que você está fazendo ali, que você só está olhando para as pessoas e que não está fazendo nada, né? Ou adotando, olhando e anotando, olhando e anotando. Quer dizer, é suspeito, né? Então, como vai ser isso? E aí, a gente já que falou da anotação, a gente precisa pensar qual vai ser minha forma de anotação. Eu tenho eu tenho que pensar o que vai ser melhor para aquilo ali. Eu vou fazer uma planilha, por exemplo, se eu estou lá observando a sala de aula. Então, eu posso ver alunos que se levantam, né? E aí eu vou marcando. Conversas paralelas ao que o professor... Então, eu posso fazer uma planilha e ir checando aquelas coisas e acrescentando mais coisas que não estão na planilha, mas que eu vi acontecer. Eu posso fazer uma análise discursiva, né? Vou anotando, ó. Ou eu posso marcar sinais, né, do que acontece, fazer um desenho, sei lá. Então, as técnicas são variadas. O filmar, você filma na rua, alguém vai perguntar para você o que você está fazendo. Tá? E ela acaba sendo muito invasiva. Então, a filmagem ela não é ela é uma melhor forma para análise, para você ter dado registrado, mas ela não é uma forma boa para a coleta. Então, a gente precisa pensar muito especificamente quando eu vou utilizar e se eu posso utilizar isso aí
mesmo naquela situação. Tá? Cuidados no decorrer da observação. O ideal é que a observação aconteça em dupla, porque ou eu olho ou eu escrevo, certo? Então, você tem um papagaio de pirata que fica te dizendo: olha, você, fulano andou, tem uma conversa paralela, tem tal coisa acontecendo. Né? Então, é bom você ter uma segunda pessoa que te dá, que alterna contigo isso, e aí vocês vão alternando quem observa e quem anota um pouco. Então, a observação em dupla, diferente da entrevista, ela é uma boa opção. Tá? Eu preciso trabalhar a inserção e a presença do pesquisador no campo de observação. Há uma necessidade de treino, tá? Porque teve também uma aluna minha que fez uma observação em pontos de ônibus. Né? Ela falou: olha, eu não queria ficar no ponto de ônibus porque era cansativo, eu ia interferir muito no local, porque o meu ônibus não queria chegar. Então, eu fiquei em frente ao ponto de ônibus. Só que em frente ao ponto de ônibus, eu fiquei no sol, eu cansei de ficar parada ali. Então, a gente precisa, nesse nosso plano de observação, eu ter também a demarcação de tempo. Eu vou observar em intervalos de 15 minutos, porque você precisa ter uma folga para você mudar de posição, dar uma relaxada, olhar como está a tua anotação, essas coisas todas. Então, você observa 15 minutos, para uns 10, observa mais 15 minutos. Né? Outra coisa é que você vai precisar de horários variados. Né? Será que aquilo acontece só porque de 10 ao meio-dia? Será que se fosse de 1 às 3 seria diferente? Então, eu preciso pensar também no horário de observação que eu estou fazendo. Isso tudo tem que estar no meu planejamento. Né? Existe uma distância boa do objeto observado. Se eu fico muito perto, eu interfiro. Se eu fico muito longe, eu perco o dado. Então, eu tenho que escolher uma distância boa. E não tem uma distância de 2 metros? Depende. Né? Depende do teu objeto de observação. Se eu vou observar coisas muito pequenas, eu tenho que pensar numa distância menor. Se a minha observação é de um objeto maior, eu posso pensar numa distância maior. Então, eu tenho que pensar qual é a distância boa para aquela minha observação. Isso daí é um outro cuidado que eu preciso ter. Certo? E a análise dos vieses. Né? Eu estou lá observando na rua, cai uma chuva. Eu tenho que sair. Certo? Parei de observar aquele dia. Então, é importante que eu também tenha aquele meu diário de campo. Né? Eu estava em observação, só observei 10 minutos, porque caiu uma chuva, eu tive que sair. Essa observação vai continuar amanhã, se o tempo estiver bom. Então, você tem que ter isso anotado, porque isso a gente lembra na hora. Depois, na hora que a gente vai escrever, analisar, escrever nossa tese, escrever nosso artigo e tal, a gente já esqueceu disso. E depois, se eu precisar daquele dado, depois de 1 ano, 2 anos, é que eu não vou lembrar mesmo, certo? Então, eu preciso anotar todas essas coisas. A análise dos dados, né, de observação, primeiro, a gente vai ter uma análise descritiva. Eu preciso escrever o que eu observei, ou crianças conversarem em paralelo 100 vezes e tal, né? No período de uma aula, ou de duas, de X aulas. E depois eu vou pensar em outras formas, outras coisas que eu posso tirar daquela observação. Então, pessoas que estão em dupla atravessam a rua na faixa mais tranquilidade,
do que pessoas sozinhas. Ou pessoas que estão, quando duplas ou mais pessoas atravessam na faixa, o carro mais prontamente para. Quando é uma pessoa sozinha, o carro ainda reluta se para ou não para. Ele para na mão no momento que a pessoa está atravessando. Mas quando você já chegou na metade da pista, que é o outro lado, né? A outra mão, esse carro de cá já passou, o outro seguiu. Então, são formas que você vai ter que descrever e pensar como você vai escrever aquilo dali no teu relatório de observação. Isso tem que estar pensado antes. Né? Exige, mais ainda do que na entrevista, uma imersão total do pesquisador, porque depende desse objeto dele, do olhar, né? Vai precisar desse mecanismo. Então, se eu não tiver focado naquilo dali, eu não vou conseguir observar direito. Por isso que a gente tem que pensar a observação em intervalos. Eu não consigo focar uma coisa por um período de 1 hora. Eu vou me desligar, certo? Eu preciso pensar que eu tenho um tempo que eu consigo fixar a minha atenção. E aí, usar aquele tempo. Aquela medida tem que ser a mesma para todos os pesquisadores que estão daquele objeto. Então, de 15 em 15 minutos, de 10 em 10, você vai ter que olhar nesse intervalo. Então, 10 minutos para 5, 10 minutos para 5, não, 10 minutos para 1 minuto, só para você dar uma. Isso precisa ter pensado. Né? As anotações, como eu disse, podem ser de diversas formas, e também deve considerar, pesquisador, que ele mesmo é sujeito de observação. Quer dizer, na hora que o policial chega lá, é porque eu também estou sendo observado, parado ali. Então, eu preciso pensar que eu também estou interferindo nesse contexto de segurança, de alguma coisa, que eu estou ali parado. Bom, a validade, né, também vai depender da subjetividade do pesquisador, então, o viés ou parte integrante do processo de elaboração do saber. A fidedignidade, que também está errada aí no papel, no slide, ela pode ser garantida pelo período de observação, pela quantidade de vezes. Eu não posso ter uma resposta se eu só observei a faixa de pedestre em frente da escola. A gente sabe que em frente da escola a atenção do motorista é muito maior. Então, pode ser ali estar sendo cumprida porque é em frente da escola. Então, eu preciso, se o meu objeto de pesquisa não é faixa de pedestre em frente à escola, é faixa de pedestre, ponto. Eu preciso observar essa faixa de pedestre em vários locais. Então, você pode concluir que as faixas de pedestre em frente a escolas e em frente a hospitais são mais respeitadas do que as faixas de pedestre que acontece no meio da rua, independente desses outros demarcadores. Né? Então, pela quantidade de observação, eu vou poder considerar a minha validade dos resultados e do estudo. Isso daí vai variar também de objeto para objeto, e eu também posso considerar o esquema de saturação. Quando aquelas minhas... eu não tenho mais alternância de resposta, eu posso considerar que eu já tenho um número bom de observação. Tá? Mas eu posso ter um número mínimo de observação, eu vou observar, no mínimo, 20, vou ter, no mínimo, 20 dias de observação com espaço de 3 horas no espaço de 10 minutos. Quer dizer, eu vou observar no dia tal, 3 horas, com faixas de 10 em 10 minutos, com intervalo de 2, num determinado ponto, no horário da manhã. Depois eu vou fazer isso no horário da tarde, depois vou fazer isso no horário da noite. Então, eu tenho que pensar nessas alternativas todas para considerar a minha validade de resultados e a validade a fidedignidade da observação. Os critérios de validade,
a proximidade da fonte, a intersubjetividade, a saturação dos dados, né? E a exaustividade, a teoria que eu elaborei, a análise disso. Tudo isso vão ser critérios de validade. E a evolução também, ela vai acontecer da mesma forma que a outra, porque eu vou pedir autorização a posteriori, se for o caso, ou às vezes só é social mesmo, e não entra na observação. Lembra que esse critério de ético é mais da área da saúde do que da área social, e a psicologia que fica aí no meio, né? Então, a observação, o critério de evolução, ela, da observação, vai ocorrer convidando as pessoas para assistirem à defesa de tese, mandar o arquivo do artigo para elas, coisas desse tipo. Tá? A análise dos dados, ela vai ser, também vai variar em função do método que você está escolhendo para registro. Tá? E hoje você pode colocar esses dados, fazer vários tipos de análise, ou em softwares, transformar, descrever aquilo dali que você observou e colocar isso num Iramutec, numa outra coisa, para fazer a análise. Hoje você tem, inclusive, softwares de imagem, né? Você pode desenhar, criar ou descrever aquilo dali, certo? Então, você teria vários tipos de observação. Então, incluir o diário de campo, porque ele tem codificações importantes, a leitura e releitura dos dados coletados é fundamental. Eu esqueci de falar isso lá na entrevista, mas para a gente começar qualquer tipo de análise, ou de conteúdo, ou de discurso, ou por software, eu preciso ler e reler aquela minha entrevista 1000 vezes, até eu ter um pouco apreendido aquela entrevista para começar a pensar na análise. Aqui também, na observação, eu vou fazer leitura e releitura dos dados coletados várias vezes, até para ver uma forma que aquilo dali faça sentido para eu considerar os vários conjuntos, os vários sentidos, a análise dos vários sentidos que tem na minha observação. A codificação, né, inicial dos dados, a categorização ou agrupamento dos dados válidos, o cumprimento de critérios de exaustividade, exclusividade e manutenção, que são os mesmos critérios da análise de conteúdo, análise das entrevistas. E as conclusões que eu posso tirar da observação é que a observação, da mesma forma de qualquer outro método, apresenta possibilidades e limites, e que é preciso estar consciente dessas possibilidades e desses limites. Ela não é uma panaceia, né, que vai resolver todos os nossos problemas dúbios, né? Então, vou fazer uma observação e resolve, porque ela tem problemas também. E um dos maiores problemas é esse nosso pedir autorização ou não pedir autorização. Esse daí é um dos nossos problemas chaves. E aí a gente tem que colocar isso no nosso projeto, para ele ir para o Conselho de Ética, para poder ser analisado se aquela forma que eu pensei, ela vai ser uma forma aceita do ponto de vista ético para aquela clientela. Tá ok? Gente, eu acho que as perguntas vão enriquecer muito mais do que eu falei. Eu tentei dar uma explanada no geral do que se fala, ou como se pode pensar tanto observação quanto entrevista, e agora eu vou dar, acho que a gente vai fazer uma pausa pequena, mas a moderadora que vai definir qual é essa pausa, para ter tempo de agrupar e me repassar as questões para eu responder para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Eu fiquei muito satisfeita de fazer essa apresentação. Quero agradecer à Adriana e ao laboratório a oportunidade até de falar sobre um tema que eu acho que é legal, que é importante, que às vezes é mal
divulgado, né? A gente tem muita teoria sobre entrevista e sobre observação, mas a gente tem pouca prática. Por isso que eu tentei falar muito da prática de observação e da prática de entrevista. Obrigada. Até daqui a pouco. Beijão para vocês.